hoje vamos falar sobre 10 estratégias de regulação emocional para conseguires gerir as tuas emoções da melhor forma. A primeira estratégia é a chamada reavaliação cognitiva e a segunda estratégia, que é a rotulagem emocional. Terceira estratégia, stop. E esta vem da parte do mindfulness. Quarto, é a chamada aceitação emocional. Quinta estratégia é o chamado best possible self, que é a imaginação positiva do futuro eu. E a sexta estratégia é a técnica estoica da visualização negativa. Próxima estratégia, é uma estratégia mais fisiológica, é a chamada coerência coração-cérebro. Oitava prática, aqui é reformulação narrativa. Então, na penúltima, rotina de regulação emocional baseada na parte sensorial. Última estratégia, técnica do diário emocional estruturado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast e hoje vamos falar sobre 10 estratégias de regulação emocional. Vou apresentar 10 estratégias diferentes, umas mais sérias, outras se calhar que já conheces e outras mais surpreendentes para conseguires gerir as tuas emoções da melhor forma e baseei-me neste episódio em estratégias que vêm da psicologia, que vêm da filosofia, que vêm da neurociência, que vêm do estoicismo, também é uma prática filosófica. Então, 10 estratégias diferentes para conseguir gerir aqui bem as tuas emoções. Então, vamos começar pela primeira estratégia e hoje é um episódio que quem está aqui a ver em vídeo aqui um pouco diferente porque eu quero realmente que seja aqui um pouco prático, tal como tem sido os outros episódios, e prática aqui significa que na parte de como usar a estratégia, eu vou fazer aqui uma leitura, tenho aqui algumas notas, então mais aprofundadas aqui no meu portátil ao lado. Quem está a ouvir em áudio é indiferente, quem está a ver ao vídeo vai-me ver mais olhar aqui para as minhas anotações, só para passar aqui a mensagem de forma aqui específica e concreta. Então vamos lá. Primeira estratégia é a chamada reavaliação cognitiva e é uma estratégia que provavelmente já ouviste falar e esta ideia da reavaliação cognitiva é nós mudarmos o pensamento para mudar o sentimento. Ou seja, se nós reinterpretarmos a forma como estamos a ver a coisa, a situação, vamos também ter outra experiência emocional associada. Então, o ser humano é um contador de histórias, todos nós contamos histórias, todos nós avaliamos as situações. Aqui a ideia é reavaliar essa situação para ter uma experiência emocional diferente. Então, como é que nós podemos utilizar esta estratégia? Em primeiro lugar, nós devemos pensar numa situação que aconteceu, que tenha induzido alguma emoção como raiva, tristeza, etc. Depois, podemos refletir o que é que nos meus pensamentos, que pensamentos é que eu estou a ter que me está a fazer sentir esta emoção. Okay? Então, como é que eu estou a avaliar? Que pensamento é que eu estou a ter? Então, aqui é apontar o pensamento. E depois, uma próxima pergunta é, haverá outra forma de ver esta situação? Okay? Vou dar um exemplo que aconteceu numa formação minha. Uma aluna estava a contar um episódio em que ela estava a trabalhar. Isto era uma coisa habitual, recorrente que acontecia. A pessoa estava a trabalhar e muitas vezes o chefe colocava-se atrás, no ombro, não é? Dessa colaboradora. Ela a trabalhar no portátil, ou no computador, e o chefe atrás dela, olhar por cima, digamos, do ombro, olhar para o seu monitor. E ela em sala de formação estava a dizer que ele fazia isso porque não confiava nela, porque estava a fazer microgestão, porque estava a controlar, etc. E depois o exercício foi como é que podemos reinterpretar este comportamento. E depois ela veio com ideias como talvez esteja a ver se eu preciso de ajuda. Talvez esteja atrás de mim, mas não esteja sempre a olhar, porque eu não consigo ver se ele está sempre a não, eu tenho essa impressão, mas posiciona-se naquele canto da sala, que por acaso é um canto visível para outros sítios, e está ali a olhar para ver se está tudo bem e a observar o meio ambiente. E a partir do momento que reavaliou dessa forma, ela realmente sentiu-se de forma diferente a ver aquilo. Agora, a ideia é, será que é verdade que a pessoa está atrás porque está a ver se eu preciso de ajuda? Ou será que é verdade que está lá a controlar-me? A verdade é que não sabemos nenhuma nem outra. Então, a partir do momento que não sabemos, se soubermos é diferente, mas a partir do momento que não sabemos, devemos, se calhar, reavaliar de forma que seja mais positiva para nós. Porque senão estamos a ter um desconforto desnecessário e criado apenas dentro da nossa cabeça. Então, a partir do momento que duas opções podem ser válidas, por quem escolher aquela opção que é mais desconfortável e não aquela que é mais confortável. Então, o primeiro aspecto é a reavaliação cognitiva. Vamos à segunda. E já agora, dar aqui algumas notas de vez em quando é que nós devemos ou não devemos utilizar estas estratégias, antes de avançar para a segunda. A reavaliação cognitiva é muito boa quando nós temos uma carga emocional menos intensa.
ok? Em pequenas situações ou situações um pouco mais ambíguas. Agora, se nós estivermos sobre grande carga emocional, muito elevada, a reavaliação tende a não ser tão útil. Porquê? Porque consome muitos recursos, muita energia. Se nós estivermos demasiado alterados emocionalmente, reinterpretar a situação de outra forma vai ser muito mais difícil. Então há uma limitação, neste caso, em estados emocionais muito intensos. Isso leva-nos já à segunda estratégia, que é a rotulagem emocional, ou affect labeling em inglês. Ou seja, nós nomearmos as emoções. Existe um autor, inclusive, que deu o nome Name It to Tame It, ou seja, nomeia para dominar. A partir do momento, e parece que é muito simples, mas e testem quem não testou, a partir do momento que nomeamos como é que nos estamos a sentir, essa emoção reduz a sua carga emocional. São ativados circuitos cerebrais que fazem com que a intensidade emocional seja reduzida. Okay? Ou seja, como é que nós podemos fazer isto? Quando estamos alterados emocionalmente, paramos, okay? Podemos respirar ali fundo e depois perguntar: o que é que eu estou a sentir agora? Okay? Em vez de apenas estar a reagir efusivamente, o que é que eu estou a sentir? Estou frustrado, estou irritado, estou indignado, ok? E temos de ser específicos e concretos, não é estou mal e estou bem. O que é mal? Mal é ansioso, é frustrado, é preocupado, é irritado. É completamente diferente. Quanto melhor nomearmos a emoção, quanto mais específicos formos a nomeação da emoção, melhor nós conseguimos regular a emoção. E depois podemos acrescentar o porquê. Ou seja, estou frustrado porque não estou a conseguir avançar neste processo. Estou irritado porque quero trabalhar e tenho um colega aqui sempre a atrapalhar-me. Estou ansioso porque o meu filho vai a uma visita de estudo e eu não sei se vai correr bem, se não vai, se as pessoas vão estar atentas a tudo, se... Ok? Então, se eu fizer isso, e atenção, o affect labeling não faz desaparecer a emoção, mas faz reduzir a sua intensidade. Imagina, mete uma grelha de 0 a 100%, sendo 0 a ausência de e 100 intensidade máxima. Se tiveres numa emoção, vamos pôr de 80, o affect labeling ajuda ali a reduzir, vamos pôr para os 70 ou para os 60 e tal. Fica mais gerível, ok? Claro que não fica para os 10 ou para os 0. Quando é que é bom utilizar o affect labeling? Quando aí sim a carga emocional é muito intensa, ok, estou mesmo irritado com isto. Em vez de reavaliar, ok? Aumentos mais ambíguos, em que não estás bem a saber, aquela confusão emocional e mental, então que eu preciso parar e nomear corretamente a emoção que eu estou a sentir. E depois podemos, logicamente, utilizar outra estratégia em cima do fact labeling. Eu posso nomear a minha emoção e depois, a seguir, tentar utilizar outra estratégia para lidar com a situação. Terceira estratégia. A estratégia STOP. E esta vem da parte do mindfulness. E o que é o STOP? O STOP é um acrónimo que é utilizado para momentos que temos ações impulsivas, ok? Quando nós temos aquela tendência de ser impulsivo e fazer alguma coisa, então eu consegui resfriar. Daí o STOP, o acrónimo de parar. E o que é que o STOP significa? Em inglês, não é um acrónimo. O S é mesmo de stop. O stop, o S é de stop. E o stop é parar completamente. Isto é importante porque o parar, e isto é importante eu realçar, por vezes, e noto isso nos meus alunos, formandos, por vezes queremos estratégias parece mais complexas, novas, que isso é que resulta. Mas vamos pensar pela lógica. Se nós estamos alterados emocionalmente, logo temos menos recursos cognitivos para operar. Será que estratégias mais complexas são as que resultam melhor? Não são. Não, okay? Porquê? Evoca mais recursos cognitivos que não os temos. Então as coisas simples, do respirar, do parar, do contar até 10, são coisas ótimas e que resultam. Okay? Simplificação é necessária para gerir as nossas emoções. A complexidade, sim, em momentos que nós conseguimos deliberar, pensar, chegar a uma conclusão, melhorar situações futuras, mas no momento que as situações surgem, as coisas simples são as melhores. E uma delas é parar. Parar porquê? Porque a emoção quer nos fazer entrar em movimento. Pensa na emoção como uma onda. A emoção tem um início, um pico e um fim. Sempre. Uma emoção normal. Esta duração varia, segundos, minutos, horas, depende dos autores, depende das emoções, depende de várias coisas. Mas tem um início, tem um pico e tem uma duração. Logicamente essa onda, como há aquelas ondas que vêm ondas atrás de ondas, os sets, não é? Como se chama. Isto quer dizer o quê? Quando nós estamos no pico da onda, no pico da emoção, é quando nos apetece surfar a onda.
E o que é interessante é que nós não devemos surfar no pico da onda. Devemos surfar quando a onda está já a acabar. Ok? Então, uma das formas de nós pararmos é pararmos, mesmo fisicamente. Então, de alguma forma, restringirmos os nossos movimentos para não avançar. Então, stop é parar o que estamos a fazer por completo. Parar mesmo, fisicamente parar. Depois o T, de stop, né? Stop, ST, o T é take a break. Take a breath, peço desculpa, que é respira fundo. E respira fundo pode ser 2, 3 vezes. Inspira e expira. E habitualmente inspiramos menos do que expiramos. Ou seja, o foco está na expiração maior, ou pelo menos idêntica. Ok? 2, 3 vezes. Então isto é uma técnica rápida, não é? Então parar, respirar 2 ou 3 vezes e o O, observe. E observar o que é que nós estamos a sentir. Então, como é que nós estamos a pensar? Ok? Sentir e pensar. Como é que nós estamos agora? Estou irritado, estou tenso, ok? Apetece-me gritar com a pessoa. E depois vamos para o P. E o P é proceed. Proceed, avançar. E aqui é avançar com consciência. Ou seja, o P é o que é que eu faço agora. Então, em exemplo, alguém diz uma coisa que eu não gostei de ouvir, apetece-me insultar a pessoa, vamos supor, eu paro, respiro fundo 2 ou 3 vezes, isto pode demorar poucos segundos. Ok, eu estou super irritado, furioso, que a pessoa disse-me aquilo, eu acho que é super injusto, e enquanto estou a fazer isto, estes passos, cada passo destes vai resfriando a emoção. E depois de forma consciente, ou mais consciente, o que é que eu preciso fazer agora? E até pode ser, olha, não gostei da forma como disseste isso. Ok? Então este stop é muito bom. E é bom quando nós estamos a ferver emocionalmente. Quando nós estamos mesmo alterados emocionalmente. E é muito bom utilizar antes de comunicar ou enviar uma mensagem quente. Também é muito bom naqueles e-mails, o que é que nós recebemos e que temos que responder naquele momento, se calhar fazer um stop e depois vamos responder melhor ao e-mail. Não é? Já vimos muitos problemas já a acontecer quando as pessoas não fazem isto. Quarto ponto é a chamada aceitação emocional. E a aceitação é... Qual é a ideia? É que grande parte do sofrimento, há quem defenda, vem da necessidade de alterar o que está a acontecer, da não aceitação, da resistência ao que está a acontecer. Do género, não devia ser assim, quem é que a pessoa pensa que é, isto não é justo. E a aceitação é esta disposição ativa de nós sentirmos uma emoção sem tentar alterar ou julgá-la ou negá-la. Okay? Aquele desconforto, aceitar aquele desconforto. E podemos fazer isso verbalizando também. Ou seja, eu posso sentir uma emoção desconfortável e dizer eu estou a sentir X. E faz parte. É uma experiência humana normal. É quase, imaginem, termos uma festa em casa e vários convidados. Uns nós gostamos mais do que outros talvez e lidamos melhor com uns do que com outros, mas são convidados. Vão e vêm. Okay? É um convidado. Em vez de resistir e a pessoa está ali se calhar a bater à porta ou enviar mensagens que quer entrar, é deixar entrar e é um convidado como outros quaisquer. Ok? Então aceitar, ou seja, é normal eu estar assim. Perfeitamente normal. Faz parte. Ok? Todos nós temos várias experiências emocionais, umas queremos, outras não queremos, mas faz parte. Há aqui uma limitação associada em que por vezes a aceitação é vista como passividade ou resignação. E são diferentes. Então, a resignação significa a aceitação da situação com resistência. É uma aceitação com resistência, logo não é uma aceitação pura. Ou seja, é eu não concordar, eu não querer e apenas tolerar, mas estou desconfortável com a coisa mesma. Ou seja, não é justo que a pessoa seja assim, mas vamos lá. Isto é a resignação. A aceitação é as coisas são o que são. Okay? Às vezes vou estar frustrado, outras vezes não vou estar frustrado. É diferente. E passividade, só para desmistificar, é comportamental. Ser passivo é comportamento. Aceitação é uma experiência que eu faço emocional. Ou seja, eu posso aceitar que estou assim e depois posso dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Ou posso aceitar e não fazer. Então, a aceitação não tem a ver com passividade, nem tem a ver com a resignação. Quinta estratégia, quinto ponto, é o chamado Best Possible Self, que é a imaginação positiva do futuro eu. E aqui qual é a ideia? Aqui é nós imaginarmos como é que seríamos nós no nosso ideal futuro. Ou seja, imagina-te, e aqui atenção, estas estratégias são diferentes porque umas
atingem situações de carga menos intensa, outras atingem situações que vocês não conseguem controlar, outras atingem situações de carga emocional intensa, e aqui tem muito a ver com estados mais de desânimo, desmotivação ou desamparo, e eu quero me sentir empoderado. E uma das formas é imaginar no futuro, e acho que todos vocês já ouviram falar desta imaginação positiva nossa do futuro, mas em vez de imaginar o futuro positivo, é imaginar-me a mim na minha versão mais positiva possível. Ou seja, imagina, fechar os olhos e imaginarem-se daqui a um ano e como é que se vocês serão e estarão daqui a um ano se tudo correr bem, se vocês conseguirem todos os vossos objetivos, ok? Digamos a versão possível melhor, ok? E ser detalhista, onde é que estás, o que é que vês, com quem é que estás, como é que te sentes. E fazer isto várias vezes, é apenas isso, ou seja, porque muitas vezes quando as coisas correm mal, e mais uma vez esta estratégia está muito ligada ao desânimo, à desmotivação, quando nós estamos nesses estados, perspectivamos isso para o futuro, achamos que isto vai continuar, então é uma forma de inverter isso, de vermos como é que seria e estaríamos e sentiríamos se tudo corresse bem, logicamente nunca vai que tudo correr bem, há sempre coisas que são precisas melhorar, mas dá-nos ânimo, dá-nos esperança, dá-nos motivação para quê? Para depois investir mais esforço naquilo que nós queremos fazer. Okay? E esta é a ideia desta estratégia. Vamos para a sexta agora. E a sexta estratégia é a técnica estoica da visualização negativa. Ok? Então, técnica estoica da visualização negativa. Então, enquanto todos nós já ouvimos falar do pensamento positivo, ok? Isto vai correr bem, a coisa vai correr toda bem. Aqui é nós pensarmos no negativo. Então imaginemos que vocês estão ansiosos porque vão falar em público, vão apresentar o vosso trabalho à frente de muitas pessoas. E em vez de pensarem vai correr bem, vocês pensam o que é que pode correr mal. Ou mesmo qual é o pior cenário de todos. Ok? E depois, em detalhe, perguntar se isto acontecer, o que é que eu posso fazer? Ou como é que eu posso lidar com isso? Então, a visualização negativa é pensar no pior cenário, ser concreto no mesmo, e pensar em formas de lidar com isso. Exemplo. Pior cenário. Chego lá e acaba a apresentação e as pessoas fazem perguntas que eu não sei responder. Ok, mais. Pior cenário. Chegar lá e a apresentação falhar. Chegar lá e as pessoas não gostarem. Não é? Se calhar pensar até isso, as pessoas não gostarem. Pior cenário nesse sentido, não é eu cair para o lado ali. Isso. Mas é naquela situação, o que é que eu acho que é o pior cenário? Então as pessoas não gostarem, rirem-se. Então o que é que eu posso fazer quando isso acontecer? Preparar-me. Porque se eu me preparar para o que eu acho que é o pior, eu vou me sentir melhor com isso. Eu estou preparado para o pior. Então o resto só pode ser melhor. E esta é a ideia da visualização negativa. Então aquilo que criar mais medo, incerteza, ansiedade, utilizar a visualização negativa. Em vez de nós escondermos na positividade falsa de vai correr tudo bem, não sabemos como, e chegamos lá e pode correr mal, é nós prepararmos para o que pode correr mal. Então ajuda-nos imenso neste tipo de situações. Nota importante, isto tem que ser feito com estrutura, porque se nós apenas pensarmos no que pode correr mal, sem estrutura, sem detalhe, podemos começar a ruminar e ficamos ainda mais ansiosos, logicamente. Não é? Começamos a pensar que as pessoas vão se rir, não vão gostar de nós e nós vamos congelar e de repente já estamos ainda mais ansiosos. Não, é pensar numa coisa concreta, detalhista, que eu estou a visualizar que está a acontecer, ok, eu estou neste momento, e agora? O que é que eu faria aqui? Como é que eu reagiria? Como é que eu reavaliaria? Ou o que é que a seguir? O que é que iria acontecer de mal? Ok? É com estrutura que é muito importante. Próxima estratégia, e esta é uma estratégia mais fisiológica, é a chamada coerência coração-cérebro. Isto em inglês tem um nome que é Heart-Brain Coherence, daí coerência coração-cérebro, e tem muito a ver, é uma ideia que nós ficamos em harmonia, nós ficamos num estado de calma e plenitude, quando o nosso ritmo cardíaco, a respiração e o foco estão alinhados, ou seja, quando estão em harmonia, quando estão em equilíbrio. Isto é uma prática fisiológica com base na respiração, mas mais específica. Então, como é que nós podemos utilizar esta prática? Como é que nós podemos colocar isto em prática? Então, para este exercício, deves colocar-te sentado ou sentada, relaxar os ombros, relaxar o corpo. Depois vão inspirar profundamente e expirar profundamente. Podem utilizar 5 ou 6 segundos, ok? 5 segundos a inspirar,
6 segundos a expirar. Agora, qual é que é a ideia do Heart Brain? É o foco, e como estava a dizer, o foco, ritmo cardíaco e atenção. Então é focar no coração. Então enquanto vocês estão a respirar, em vez de ser o foco na respiração, é o foco no coração. Imaginem que estão a respirar, isto pode parecer estranho para alguns de vocês, outros podem conhecer a prática. Enquanto vocês respiram, imaginem que estão a respirar pelo coração, não é? E a expirar pelo coração. Nós conseguimos visualmente imaginar isso. Então, quando nós imaginamos-nos e focamos no coração, estamos a harmonizar isto tudo. Estamos a harmonizar a respiração, o ritmo cardíaco e a atenção. Então estamos a fazer isto, esta respiração, e fazemos isto 3 a 5 minutos. E enquanto fazemos isto, também podemos, já quem defenda, acrescentar palavras positivas, ok? Evocar emoções positivas de carinho, gratidão, felicidade, ou seja, pensar em coisas positivas e respirar pelo coração. Então, esta é uma prática fisiológica. Quando vocês estão em stress ou ansiedade, e logicamente é uma prática a solo, em que vocês não estão à frente de um cliente, por exemplo, em que vocês tiram alguns minutos e fazem isto. E a ideia é que vão estar mais harmoniosos e daí conseguem ter maior clareza para agir perante as situações. Próxima prática, 8ª prática, é reformulação narrativa. Então, na primeira nós falamos da reavaliação cognitiva, em que algo acontece e nós reavaliamos de outra forma, correto? Aqui é reformulação narrativa, que é a forma como nós contamos a história e empoderamos-nos na história. Logicamente partilha características com a reavaliação cognitiva, mas tem aqui uma parte diferente. Então, imagina uma situação negativa que aconteceu. Okay? Que sentiste estressado, ou culpa, vergonha, irritação, seja o que for. Okay? Imagina isso. Pensa nesse acontecimento. E narra esse acontecimento normalmente. E olha para a tua narrativa. Ok? Imagina. Fiz uma apresentação, correu super mal, senti-me envergonhado, não devia ter feito aquilo. Okay? Vemos a narrativa normal. E depois temos recontar essa narrativa. Então não é reavaliar a situação, é recontar, reformular essa narrativa com focos diferentes. E fazemos várias narrativas. Então uma primeira narrativa pode ser focada sobre aquilo que aprendi. Okay? Então imagina, contas a história novamente, mas sobre o que aprendeste. Então fui dar a palestra, aprendi que devia ter ensaiado mais, aprendi que as pessoas que calhar gostam de mais dinâmica, aprendi que há certos temas que eu não estou tão confortável a abordar e fico mais nervoso, aprendi que. Okay? Então é uma narrativa que me empodera. E depois posso contar novamente, ou seja, qual é o conceito aqui por trás? A nossa memória é reconstrutiva. Quanto mais nós evocamos uma memória e reconstruímos, menos a memória original se mantém. Okay? Logo, a forma como vou-me sentir perante a situação muda. Porquê? Porque a emoção vem da memória que temos da situação, logicamente. Não é? Se nós tivermos uma lesão e tivermos amnésia, não nos vamos lembrar do que aconteceu, não vamos sentir como nos sentimos, correto? Esta é a ideia. Então, segundo, conto outra vez a narrativa. Então, o primeiro é o que é que eu aprendi. E o segundo é como é que me tornou mais forte. Então, conto a mesma coisa, fui apresentar, fiz aquela apresentação, olha, expus-me àquela situação, nunca me tinha exposto assim, tive perante não sei quantas pessoas, arrisquei, então o que é que eu fiz que me tornou mais forte? E a terceira, eu posso reavaliar, por exemplo, o que é que foi de positivo que aconteceu e quem é que esteve comigo que me apoiou. Okay? Vamos supor que eu fiz a apresentação e, embora muitos se riram, 3 ou 4 pessoas falaram comigo no fim a dizer que gostaram. O meu pai esteve lá a assistir e foi um orgulho para ele. Então é fazer estes focos. E não precisa seguir esta sequência, mas esta sequência também pode ser útil de, mais uma vez, o que é que aprendi, como é que me tornou mais forte e pontos positivos ou pessoas que eu gosto que lá tiveram. E fazer estas evocações e reformulações narrativas faz com que nós vejamos a situação de forma diferente e sentimos de forma diferente. Quando utilizar? Em situações passadas que nós sentimos que não tivemos tão bem, que nós estamos a criticar-nos mais e de forma a empoderar-nos perante essa situação. Vamos então para a nona, para a penúltima, e esta é a chamada rotina de regulação emocional baseada na parte sensorial. Ou seja, em resumo, é uma técnica, e uma técnica utilizada dentro desta ideia, é uma técnica muito conhecida que é 5-4-3-2-1, utilizada em Mindfulness.
É um método 5, 4, 3, 2, 1. E o que é esse método 5, 4, 3, 2, 1? É nós utilizarmos os nossos 5 sentidos e através dos 5 sentidos procurarmos, através desta numeração, eu vou ser explícito a seguir, coisas, número de itens ou número de coisas com base nesses sentidos. Ou seja, para ser mais concreto, 5 coisas. Então, primeiro vocês vão nomear 5 coisas que estão a ver. Okay? Por exemplo, eu estou aqui sentado, o que é que eu estou a ver? Estou a ver o microfone à minha frente, a caneca à esquerda, o portátil à direita, a mesa à frente, a Teresa a desenhar, o Isaac ali de volta do computador, okay? Que são as pessoas que estão aqui da equipa. 5 coisas. Coisas e pessoas, claro, podem ser. Depois, 4 coisas que consigo tocar ou que estou a sentir. Okay? Por exemplo, estou a esfregar aqui os dedos, sinto os meus dedos, estou a sentir as nádegas na cadeira, estou a sentir as costas encostadas aqui a esta parte, estou a sentir aqui os sapatos já a apertar aqui um pouco de lado e tenho aqui os cotovelos também encostados na mesa. E já agora, e fazendo aqui um parênteses, a ideia é, quando nós fazemos isto, o nosso foco atencional, porque nós não conseguimos estar em parte multifocal, nós vamos para coisas específicas e o pensamento mais ansioso que possamos estar a ter diminui. Porque nós não ficamos tão perdidos no pensamento, estamos focados especificamente, é um foco seletivo naquilo que está a acontecer. Okay? Então, 5 coisas que estão a ver, 4 coisas que estão a sentir, 3 sons que ouves. Okay? Estou a ouvir aqui um som presente, há bocado ouvi uma pessoa a falar, e agora estou a ver, peço uns pássaros, ou então é o meu cérebro, não sei. Agora ouvi a campainha a tocar aqui no espaço onde estamos. Okay? 3 sons, 2 cheiros. Ok? O que é que eu estou a cheirar? Se estivermos na rua é melhor cheirar a relva, cheirar alguma coisa específica, um cozinhado, 2 coisas. E um sabor que estás a experimentar. Ou seja, qual é o sabor que tens agora, que tens aqui na boca. Então, ao fazer esta parte, esta nomeação, quando nós estamos muito ansiosos, muito estressados e estamos fora de nós, ajuda-nos a acalmar. Mete-nos no foco presente. Última estratégia. E uma estratégia diferente das outras anteriores, embora todas elas sejam diferentes na sua parte, é a técnica do diário emocional estruturado. Ou seja, não é uma escrita catártica solta, em que também existe, a pessoa pega e escreve tudo aquilo que está a pensar sem estrutura, que também ajuda imenso, atenção, mas esta é mais estruturada. Então, tiras 10 ou 15 minutos do teu dia, por exemplo, no fim do dia, ou uma hora preferida para ti para escreveres, que tenhas tempo, e segues aqui 4 perguntas, que eu tenho aqui apontadas e que vou basear para seguir a estrutura correta, aconselhada. Então, começas a escrever e já vais escrever primeiro o que senti hoje. Okay? Vais escrever aquilo que te lembras de sentir. Senti-me frustrado, senti-me desmotivado, ou senti-me alegre. Depois, segundo, o que desencadeou essa emoção. Okay? O que senti hoje, o que desencadeou essa emoção. Terceiro, que pensamentos tive sobre isso. E 4, que alternativas existem para interpretar esta situação. E também um extra, se quisermos uma quinta, que há autores que aconselham, é que atitude posso tomar amanhã. Que é um processo de aprendizagem. Então eu escrevo, em vez de ser catártico solto, em que eu junto vários episódios e vem tudo o que vem à cabeça, aqui é, senti isto, porque isto e isto aconteceu, vieram-me estes e estes pensamentos, poderia reinterpretar desta forma e numa próxima vez posso agir desta forma. Depois, isto durante 10 a 15 minutos, faço a mesma coisa sobre vários episódios que aconteceram. E esta é uma forma de crescimento pessoal, de aprendizagem sobre o que aconteceu, e logicamente temos de estar num momento em que estamos um pouco mais calmos, embora possamos estar em stress logicamente, mas um pouco mais calmos, e serve para a aprendizagem futura. Enquanto outras estratégias que eu falei anteriormente, tal como a nona, é para o momento que está a acontecer, que nós precisamos nos acalmar, aqui é para eu aprender sobre o que aconteceu, para que no futuro possa fazer algo de forma diferente. Então, como vimos neste episódio, falámos sobre 10 estratégias que garanto que serão úteis, seja aplicadas, e que vão te ajudar a lidar melhor com as situações do dia a dia. Então, espero que tenhas gostado deste episódio e vemos no próximo episódio do Inteligência Emocional Podcast. Até lá.